Muito bem, vamos falar então da última parte da Mandala Ikigai, que diz respeito ao que você é bom ou boa fazendo. Levar em consideração o quão competente você é naquilo que você está fazendo profissionalmente é importante por vários motivos. O primeiro é que, ao ter essa certeza, você terá maior segurança profissional, senão provavelmente a tua vivência de carreira vai ser marcada por muita angústia e ansiedade. O segundo motivo diz respeito à sua empregabilidade e destaque profissional. Se você conhecer bem as suas competências e capacidades e souber usá-las de maneira eficaz, você provavelmente vai ter uma mais alta capacidade de ser empregado, de ser chamado em entrevistas, de ser cobiçado por empresas ou até mesmo de impressionar os seus potenciais clientes. Mas afinal de contas, do que a gente está falando e como conseguir entender quais são as suas capacidades? Bem, competências, habilidades, conhecimentos, experiências e tantos outros termos. Eu vou usar no presente vídeo todos como sinônimos, mesmo que eu reconheça que existem diferenças entre todas essas coisas. Até mesmo os próprios conhecimentos ou experiências eu vou colocar aqui nesse mesmo grupo, porque no mundo do trabalho eles só têm valor se você souber como aplicá-los na prática. Saber dar aula, saber programar, saber fazer um desenho. Esses são apenas alguns dos inúmeros, quase infinitos exemplos de habilidades que uma pessoa pode ter. Se nós procurarmos na internet, ou se nós até mesmo fizermos alguns tipos de testes oficiais da psicologia sobre vocação, nós vamos encontrar listas gigantescas. Mas eu vou ser sincero, eu acho que essas listas, assim como as listas que eu mencionei no vídeo anterior, não têm lá todo o valor que elas costumavam a ter antigamente. Isso ocorre porque no mundo moderno, hiperconectado e superacelerado, as coisas mudam com uma velocidade estonteante. Os conhecimentos, as técnicas, vão cada vez mais se aprofundando e se subdividindo. Então, se algumas décadas atrás era muito mais fácil fazer uma lista de quais eram as capacidades e competências de uma pessoa e como essas capacidades se conectavam no mundo do trabalho, hoje em dia é muito mais difícil, porque a gente está falando de uma coisa praticamente infinita e que vai se modificando muito rápido. Só que esses exemplos que eu estou dando é de um grupo de habilidades que hoje em dia são chamadas de hard skills, ou seja, em bom português, habilidades rígidas, habilidades duras. E elas são basicamente habilidades específicas que são utilizados em contextos específicos. Por exemplo, saber programar em JavaScript vai fazer com que você tenha a capacidade de programar em JavaScript e vai ser útil para situações e para empregos e cargos que façam você mexer especificamente com isso. Mas hoje em dia, a gente também fala bastante sobre uma outra categoria de habilidades que é tão importante quanto, ou, dependendo do lugar, ainda mais importante do que as hard skills. A gente está falando das soft skills, que novamente, traduzido do inglês para o português, quer dizer algo como habilidades flexíveis, habilidades macias ou maleáveis. Essas são habilidades que podem ser aplicadas para 1001 situações. E dependendo do tipo de emprego ou do tipo de profissão que você está procurando, você dominar algumas dessas habilidades pode ser muito chave para o seu sucesso profissional e para a sua empregabilidade. O primeiro exemplo é a inteligência emocional, que é um termo que está bastante em voga hoje em dia. E ao contrário do que parece, a ideia de você controlar as suas emoções, o que é essencialmente impossível desde o começo, a ideia de inteligência emocional se trata de compreender conscientemente o que você está sentindo e também conseguir manejar satisfatoriamente e de modo saudável as suas emoções. Um outro exemplo que está aí na boca do povo é a inteligência relacional, que pode ser subdividida em diversas outras capacidades diferentes, como liderança, empatia, capacidade de trabalhar em grupo, comunicação assertiva,
capacidade de realizar negociações, diplomacia, vendas e etc. Nós temos também algumas outras capacidades, como a proatividade, a autonomia, a capacidade de criar, de inovar, de ter criatividade, o pensamento crítico, a capacidade de aprender, de se auto-atualizar, a capacidade de se manter concentrado ou de ser organizado com relação às suas responsabilidades. E além disso, nós também temos as capacidades de análise, planejamento ou até mesmo realização de pesquisas. E isso só para citar algumas das coisas que estão sendo mais requisitadas hoje em dia. Então, quando a gente mistura as hard skills, que são as nossas capacidades mais técnicas e mais específicas, com as nossas soft skills, que são essas habilidades meio coringa que podem ser utilizadas em várias situações, nós vamos conseguir ter uma noção melhor do nosso repertório de capacidades para realizar diferentes tipos de trabalho. E no final das contas, como conseguir adquirir ou até mesmo melhorar essas nossas habilidades? O primeiro e mais óbvio lugar para a gente conseguir adquirir ou melhorar essas habilidades é através do ensino formal. Para começar a entender o que é isso, basta você fazer a seguinte pergunta. Esse negócio aí dá um certificado do MEC, né, do Ministério da Educação? Se sim, saiba que com 99,9% de certeza a gente está falando sobre ensino formal. O ensino formal nada mais é do que uma forma estruturada e planejada de ensinar coisas para as pessoas. Nós geralmente vamos estar falando aqui de cursos, graduações, pós-graduações, especializações, a escola, o colégio, o prezinho e até mesmo aulas com professores particulares. No ensino formal, nós geralmente vamos ser alunos ou fazer parte de uma turma de alunos. Nós vamos ter provavelmente matérias estruturadas, provas, aulas, professor ou professores específicos, um cronograma de estudos, tarefas de casa e assim por diante. O ensino formal é o que geralmente vai dar esses certificados que a gente vai colocar no nosso currículo. E eles são muito importantes, até porque várias profissões, como a minha, por exemplo, não podem sequer ser acessadas ou realizadas por pessoas que não tenham alguns cursos ou capacitações que são pré-requisitos para você poder exercer essa profissão. Então sim, o ensino formal é a maneira mais óbvia como a gente pensa em conseguir essas habilidades. Contudo, o ensino formal também tem as suas limitações. A primeira delas é que, na maioria esmagadora dos casos, esse ensino formal é completamente ou quase completamente voltado para ensinar você algumas hard skills, ou seja, habilidades específicas, coisas como conhecimentos específicos ou técnicas específicas para serem utilizadas em contextos muito particulares. E isso só te leva até metade do caminho. A outra grande limitação que eu percebo no ensino formal é com relação ao quanto ele vale a pena. Isso não quer dizer nem um pouco que ele não vale a pena, mas que essa relação de custo-benefício mudou nas últimas décadas, disso eu tenho absoluta certeza. Se os seus pais, se os seus cuidadores têm algo entre, vamos dizer, 35 ou 55 anos, você vai perceber que eles provavelmente falam coisas muito fortes como faça faculdade, porque faculdade vai te garantir um futuro. E eles não estão errados, ou pelo menos não totalmente, porque na época em que eles tinham a sua idade, isso era uma verdade quase que absoluta. Contudo, o tempo mudou, o mercado de trabalho mudou e toda a situação, todo o contexto brasileiro de ensino profissionalizante também mudou. Hoje em dia, mais pessoas têm acesso à graduação, ou seja, mais pessoas se formam na graduação todos os anos. Porém, por outro lado, por inúmeros fatores que eu não vou explicar nesse vídeo, nós temos uma economia que infelizmente não conseguiu suportar esse número de pessoas em grande parte das carreiras, principalmente nas mais clássicas. Isso quer dizer, em outras palavras, que o número de pessoas se formando e o número de empregos, de vagas disponíveis para essas pessoas está ficando cada vez mais desequilibrado. Ou seja, são cada vez mais pessoas
concorrendo por um número limitado de vagas. Isso basicamente quer dizer que aquele mantra que a geração anterior ensina a gente desde o nosso berço, de que faculdade ou uma graduação ou alguma coisa do gênero é equivalente a um sucesso absoluto e espontâneo, não é mais necessariamente verdade. A graduação vai conseguir levar a gente até uma parte do caminho, e a pós-graduação pode conseguir levar a gente até um pouco mais para frente, mas nenhuma das duas, e nem um ensino técnico ou qualquer outro ensino formal, vai garantir o seu sucesso profissional ou mesmo um sucesso financeiro. E as soft skills que eu estava até agora há pouco falando que eram hiper importantes? Bem, a gente até consegue um pouco dessas soft skills no ensino formal, seja com os nossos professores ou seja no contato com os nossos colegas, o que é muito importante. Mas boa parte das soft skills a gente vai precisar desenvolver fora do ensino formal. E aí a gente entra no território do ensino informal, que não vai ser algo que vai te dar um certificado. O ensino informal é aquele que acontece o tempo todo na nossa vida, de maneira espontânea, e a gente muitas vezes nem percebe. Ele ocorre, por exemplo, quando nós fazemos atividades com os nossos pais, quando nós participamos de grupos com os nossos amigos, temos os nossos hobbies, fazemos pesquisas na internet ou até mesmo assistimos aquele tutorial do YouTube. É um caminho com toda certeza muito mais desconhecido, muito mais desorganizado e caótico, mas que pode oferecer para a gente uma capacidade muito maior de desenvolver as nossas soft skills, tão necessárias para essa vida e para o futuro profissional. A chave aqui, como no vídeo anterior, está na experimentação. Desde cedo, busque experimentar coisas diferentes. Essa é uma dica muito importante para a vida. E quando você compreender quais são as suas habilidades, você vai precisar dar o próximo passo, que é compreender como elas se encaixam com o que é exigido e esperado das mais diversas profissões que você está buscando no mercado de trabalho. Há várias maneiras diferentes de você correr atrás dessas informações. Você pode entrevistar profissionais daquela área, fazer um bate-papo com eles para entender um pouco mais sobre essa realidade, mas você também pode pesquisar na internet. Hoje em dia não tem uma profissão que não tenha um canal no YouTube, por exemplo, que fale um pouco mais sobre como é a rotina, o dia a dia, o que esperar, o que você precisa saber e o que você precisa manjar para se dar bem nessas áreas. Uma outra forma também é buscar especificamente vagas de emprego nos cargos relacionados com aquela profissão. A maior parte delas vai conseguir trazer e explicar especificamente quais são as hard skills e as soft skills que você precisa ter para conseguir entrar naquele cargo. E é isso aí, espero que o vídeo de hoje, assim como a série da Mandala Ikigai como um todo, tenha te ajudado a ficar pelo menos um passo mais próximo daquilo que a gente vai chamar de sucesso profissional ou de satisfação pessoal no trabalho. Agradeço profundamente pelo seu tempo e até a próxima.